Meus irmãos, gostaríamos de estar trazendo uma reflexão bíblica da parte de Deus nesta tarde, com base no livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão e ele tem por objetivo nos instruir a viver uma vida pela sabedoria. Já vi muitos pregadores dizer que quem lê Provérbios se torna um homem sábio. Então nós vemos aqui, extraímos algumas lições. Mas neste capítulo 19, nós vamos ver neste versículo 21, a expressão do texto, onde nos mostra que os nossos planos às vezes são falhos, frustrados, e às vezes os nossos desígnios não se realizam. Às vezes nós pensamos e preparamos, maquinamos e dizemos assim: eu tenho um propósito, um objetivo e eu vou alcançar dentro da visão, e às vezes não está dentro do propósito de Deus. E nós vemos Salomão dizendo desta forma: muitos propósitos há no coração do homem, muitos propósitos há no coração do homem. Versículo 21 também vai dizer: mas o desígnio do Senhor permanecerá. A expressão desígnio aqui é o mesmo que intenção, propósito, e aquilo que Deus, Ele determinou ao teu respeito, assim sucederá. Diga amém. Nós observamos de forma clara que o sábio Salomão, ele vai escrever ainda, abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 16, versículo 9, 16 e 9, ele vai usar essa expressão no texto, dizendo que o coração do homem traça o quê? O seu caminho, mas o Senhor faz o quê? Lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas quem dá a direção dos passos é Deus. Então, a última palavra é de Deus. Às vezes o homem, ele pensa, traça, mas quem dirige o caminho é Deus. Então nós vemos que dentro desta visão, Salomão descreve com clareza que às vezes nós traçamos o plano, preparamos e pensamos assim: vou realizar. Aí eu não sei se já aconteceu com vocês, quando isso acontece, às vezes Deus muda o roteiro, muda o caminho, muda a história, e você fica assim: mas eu não pensei dessa forma. E às vezes vai além do que pensamos, do que imaginamos, porque os propósitos de Deus não são os meus propósitos. O caminho de Deus não são os meus caminhos. Isaías disse isso, que o caminho do Senhor não é o nosso caminho. Nós às vezes imaginamos, pensamos, mas é Deus quem dirige os nossos passos. Então é Deus quem dirige, não adianta querer correr para a direita, para a esquerda, maquinar, traçar planos. É Deus quem dirige os passos. Deu para você entender que o sábio Salomão está mostrando aqui um dos atributos de Deus, que é a sua soberania. Ele é soberano. Ninguém pode frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Mas os planos dele não é o nosso. Mas quando nós pensamos, quando nós queremos traçar os nossos passos, e nós pensamos assim: eu vou fazer porque eu posso fazer assim. Aí Deus diz: não, a direção está na palma da minha mão. É eu quem dirijo a história, é eu quem dirijo os passos. Diga amém. Veja ainda o que é que o sábio Salomão nos traz. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe o quê? Descobri-los. Versículo 24 do mesmo capítulo 20. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? O homem não entende o seu caminho. O homem não entende. Mas Deus sabe, porque o salmista vai expressar isso. Ele vai dizer assim: antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe, Salmo 139, ele já tinha escrito a minha história no livro. Então ele sabe. Eu não sei o meu caminho. Sai daqui a 1 minuto daqui. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas Deus sabe.
Porque a nossa história já está escrita no livro, antes da nossa existência. Dá para você entender a soberania desse Deus? Antes da nossa existência, a nossa história já está escrita no livro. Então Deus sabe como foi o começo, o meio e o fim. Antes de existirmos, Deus já havia escrito a nossa história. Então, nada é por acaso. Deus sabe de tudo. A noite se é escura, o dia se é tenebroso, as horas difíceis de angústia, as pelejas. Eu não queria passar por isso, eu pensei que era só vitória, que nem muitas pregam aí, é só vitória. Não, tem dificuldades. Mas Deus já sabia de tudo. E Ele está dizendo a você nesta tarde, mas eu estou dirigindo os teus passos. Não te preocupa, eu estou contigo. Sabe, Salomão está dizendo, olha, eu não conheço o caminho, mas Ele conhece. Ele sabe tudo, diga amém. Salmo de número 33, versículo 10 e 11. O Senhor, Ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O Salmo está dizendo, olha, o Senhor faz frustrar os desígnios das nações, os projetos, os planos. O Senhor faz frustrar. Mas tem uma coisa, os desígnios dele serão. Os desígnios de Deus permanecerão. Diga para o irmão que está do seu lado. Olha, os projetos de Deus para a tua vida, diga com fé, que parece que você está dormindo. Diga assim com fé. Os projetos de Deus para a tua vida não se frustrarão. Estão de pé, diga a ele, está de pé. Veja o que é que nos diz aí Isaías 14, 26. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Deixa eu te dizer uma coisa, o que ele determinou está determinado. Mas muita gente diz que eu sou um projeto falido, não vou chegar a lugar nenhum. Isso é o que estão dizendo. Ele disse alguma coisa? Porque é ele quem dirige os passos. E além de dirigir os passos, ele está com você, ombro a ombro. Diga amém. Aí muitos não esperam e olham para você, desprezam. Não acredita no teu potencial. Olha com olhar de pena, diz, não vai chegar a lugar nenhum. Mas os propósitos do homem é falho. Mas os desígnios de Deus permanecerão. Isaías 43, ele vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A operação de Deus ninguém pode impedir. Mas muita gente às vezes diz, ali não tem futuro, não vai para frente não. Aí Jesus está dizendo, eu dirijo os passos. É eu quem sei a história. Fica na tua aí, tu sabe de nada. Mas é eu quem sei a história dele e dela. E eu estou no controle. Diga amém. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 46 e 10. Isaías 46 e 10. Quem achou, diga amém. 46 e 10. Vamos ler também o 11. Que desde o princípio faça o quê? Anuncie o que há de acontecer. Quem? Deus. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Quem anuncia? Deus. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. O meu desígnio ao teu respeito permanecerá de pé. O meu propósito ao teu respeito permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Ele está dizendo, eu não vou deixar cair por terra nada
do que eu determinei ao teu respeito. Eu vou fazer toda a minha vontade. Deixa eu parar aqui para abrir um parênteses. Tem alguém dizendo que não, ele está dizendo, é toda a minha vontade, vou realizar. Mas como é que pode? Alguém vai olhar e dizer assim, como é que pode? É a vontade dele, é o projeto dele. E o projeto dele está de pé nesta tarde na tua vida. Você que chegou aqui querendo uma resposta da parte de Deus, ele está dizendo, olha, os desígnios do homem, o projeto do homem são falíveis, mas o meu permanecerá de pé. Não vai cair nenhuma das minhas palavras ao teu respeito. Versículo 11. Capítulo 46 de Isaías, que chama a ave de rapina, desde o oriente, de uma terra longínqua, homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Você pode dizer ao seu irmão que está de lado, diga assim a ele, olha, nenhuma das promessas que ele te fez cairá por terra. Ele irá cumprir na íntegra, porque quem prometeu não foi o homem, foi o Senhor. Você é um projeto de Deus. Nós podemos observar aqui, abra a sua Bíblia comigo, Hebreus 6 e 17. Hebreus 6 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o quê? Com juramento. Sabe o que é que ele está dizendo? Olha, Deus que fez a promessa, ele vai cumprir o seu propósito. O Deus que fez a promessa, ele irá cumprir com o seu propósito. Mas o projeto, na visão ótica humana de alguns, é falível. Ele está dizendo, eu viro a página, escrevo uma nova história, mas o que eu falei vai se cumprir. Mas eu estou olhando, parece tardio, porque tem gente que Deus fala hoje, ele quer que se cumpra no outro dia. Quer que se cumpra daqui a 2 minutos. Se Deus falou, ele vai cumprir. Agora o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo do homem é Cronos, o de Deus é Kairos. No tempo oportuno de Deus, aquilo que ele te prometeu irá se realizar. E muitos vão ficar pasmados e espantados, mas a palavra que ele falou se cumprirá. Vamos ver um personagem na Bíblia que achou que o mérito era dele. Eu mesmo fiz a minha história. Tem gente que é assim. Eu estou aqui porque eu tenho capacidade. Eu estou aqui porque eu posso, porque eu sou. Abra aí Daniel capítulo 4, versículo 31. Daniel capítulo 4, versículo 31. Veja aí o que é que nos diz a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 28. 4 e 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Versículo 32. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com quem? Com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que quem? O Altíssimo tem domínio sobre o reino de quem? E o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu o quê? A palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento,
E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração. E todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, o seu beneplácito, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu projeto, o seu desígnio, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Nabucodonosor olhou para o palácio e disse: eu conquistei tudo isso, eu conquistei, eu vou magnificar o meu nome, eu sou grande, eu posso. Deus está olhando do céu, Deus está dizendo nesta tarde: quem pode aqui sou eu, quem manda sou eu, quem governa sou eu. Vai comer capim como os bois, o cabelo cresceu, as unhas cresceram, ele não tinha mais entendimento de um ser humano normal. E agora ele vai parar no campo. Um homem que se achava que era alguma coisa. Um homem que pensa que dirige os seus passos, irmã Fia. Porque tem gente que é assim: eu mesmo me domino, eu faço o que eu quero. Só basta ele desligar o interruptor lá. Domínio está sobre a mão dele. Quer ser bem sucedido? Segue o desígnio dele. Quer ser bem sucedido? Anda no caminho dele. Nabucodonosor, quando lhe voltou o entendimento, ele agora começa a magnificar, bendizer o nome do Senhor, ao Deus Altíssimo, e a reconhecer que só existe um Deus que dirige os passos. Porque tem gente que acha que, não, eu tenho, eu posso, eu sou. Aí Deus está dizendo: o controle está na palma da minha mão. Tu não tem, tu não pode, tu não é. Agora, quem anda pelos passos do Senhor, abra a sua Bíblia aí, Gênesis 45. Gênesis 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes o quê? Vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de quem dirige os passos? Deus. Versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7, quem me enviou? Deus me enviou adiante de vós. Para o quê? Para conservar a vossa vida na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Sim, quem? Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dize-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Quem anda nos passos do Senhor é diferente. Mas eu cheguei como escravo, vendido por uma caravana de ismaelitas, fui parar na casa de Potifar, botei a mão lá, Deus fez prosperar, porque é o propósito de Deus, é o desígnio de Deus. Aí os irmãos de José, pensando que estavam fazendo mal, Deus dirige os passos. O homem se prepara, tem até um projeto, diz que vai fazer assim, mas quem dirige os passos é Deus. Os irmãos de José pensaram em tirar ele da jogada, de perto do pai, como filho querido, mas estava contribuindo para o projeto que Deus tinha na vida de José. E qual era o projeto? Ser sustentador da vida e conservar a sua linhagem, porque a mão de Deus está estendida sobre a vida daquele a qual o seu propósito ele deseja realizar. Pode alguém tramar, pode alguém jogar na
cisterna, pode alguém rasgar a veste, pode alguém fazer a armadilha, pode lançar a flecha, mas a mão de Deus vai te guardar, porque o projeto dele irá se cumprir na tua vida, Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar na casa dele. Eu chego um pouco tarde por motivo de trabalho. Mas quando eu dobro o meu joelho, eu agradeço pela vitória tão grande que ele me deu. Pois o meu horário era tarde e eu não tinha a oportunidade de estar no ciclo de oração. E aqui no primeiro aniversário que eu participei, pela fé, eu disse: Deus, como um presente, muda o meu horário. E no dia da festa, a irmã disse: abre as mãos e peça algo ao Senhor, porque Ele vai presentear a comissão. E eu disse: Jesus, troca o meu horário. E com um mês depois, o meu horário foi mudado e eu entrei na comissão. E estou aqui feliz, porque Ele ouve a oração. E Ele sabe que o desejo de uma mulher é estar no ciclo de oração. E quando eu entrei, eu já chego um pouco tarde por conta do horário. Quando eu entrei, o Senhor colocou um hino em meu coração. Mas eu disse: não, eu não vou ser chamada, porque já é essa hora. E quando eu terminei de procurar o hino, a irmã foi olhar para trás e disse: você vai louvar. Eu gelei, porque parece fácil, mas não é não. Vim pegar este microfone, não. Mas me fez lembrar de uma noite que eu estava muito angustiada. E eu entrei no meu quarto, deitei, abracei o travesseiro e disse: é só mais uma noite. Se Ele quiser, o dia amanhece. Mas é só mais uma noite. Me faz dormir. E ali eu adormeci. E a noite toda e a madrugada eu amanheci com um louvor. E é este louvor que eu vou cantar. E se você está passando por noite escura, aguardando o amanhã de Deus, assim como eu estou, na tua história, canta comigo este hino. Ele é um hino antigo e eu acredito que você conheça. Cante comigo com alegria, porque o Senhor estará aqui. E Ele já disse que o que está determinado será feito. Aleluia. A escuridão noturna já passou e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou. Mas sinto a alegria renascer. Aleluia, só Ele. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus olhos vão sorrir. Cante, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Aleluia, eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. Escuta, a minha esperança não morreu. Aleluia, experiência nova para mim. E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolheu com muito carinho e cuidadosamente as levaram. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou e o sol brilhou no céu. Cante, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Aleluia, eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. E eu dormi a madrugada, amanheci com a alma cantando este louvor. E amanheci renovada, porque eu sei que quando Ele quiser, o dia clareia, a vitória chega, a gente canta e vê que o poder pertence a Ele e que a noite ela passa.
toda noite passa. Teve um dia que eu no meu terraço, muito triste, faz tempo isso. E o Senhor me fez passar por uma experiência no terraço, rapidinho. E eu olhei para o céu de madrugada, sem sono, porque tem coisas que tiram o sono. E eu sentei na cadeira de balanço no terraço, olhei para o céu, vi a lua e uma nuvem grande cobriu a lua. E observando, o Senhor me fez olhar para aquela cena. E quando eu olhei para aquela cena, aquela nuvem escondeu a lua muito grande, muito bonita. Mas de repente aquela nuvem passou e a lua estava lá de pé. E o Senhor disse a mim: toda nuvem passa. Deus abençoe. Que coisa grande! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus, irmãos. E quando o nosso evangelista estava aqui trazendo a palavra nesta tarde, aleluia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu vou dizer. E o Senhor dizia bem forte ao meu coração: diga nesta tarde, aleluia, para a minha igreja aguardar. Aleluia, o Senhor dizia assim: diga que eu ainda removo o rei. Vocês creem que Deus ele vai remover? Aleluia, Deus vai tirar alguém do trono. Essa palavra é forte e essa palavra ela tem cumprimento. Deus ele vai tirar alguém do trono. Deus vai remover um determinado rei. Aleluia, porque a oração tem chegado diante do trono de Deus. E o Senhor vai soprar um grande vento. E no vento o rei vai ter que sair do trono. Vai-vos para a grande notícia na terra. Marque o dia de hoje. Veja a hora. Aleluia. Veja a hora. Aleluia, só quem não sai do trono é o Senhor dos Exércitos. Mas os homens da terra só ficam no trono até o dia que Jesus determinar. Mas Jeová já determinou. E quem pode fazer ele voltar atrás? Irmãos, eu estou toda trêmula. Aleluia, eu estava ali com os olhos fechados, adorando e recebendo, aleluia, a palavra e o Senhor dizendo: diga que eu vou remover o rei. Diga que eu vou remover o rei. E eu disse assim: Jesus, usa o teu servo, usa o evangelista Marcondes, usa Jesus. E o Senhor dizendo: diga que eu vou remover o rei. Diga que o tempo do rei está chegando e eu vou tirar o rei do trono. Vai ser uma surpresa tão grande na terra. E alguém vai dizer assim: olha a palavra do rei se cumprindo, porque esta palavra vai se cumprir. Todos saberão, aleluia, que existe um Deus no céu, aleluia, que trabalha pelos céus na terra dos viventes. Aleluia, irmãos, como Deus está operando nesta tarde. Aleluia, mas eu também tenho outra palavra de Deus para dizer. Vocês creem que nesta tarde é uma tarde que Deus vai aposentar alguém que nem direito tem, mas Jesus vai dar o direito. Te prepara, vice, para a assinatura assim, ó. Eita, o céu assinou nesta tarde a tua vitória. Canta e diz que Jesus é grande e Ele ainda opera milagre na terra. Aleluia, Jesus está fazendo um reboliço tão grande. Aleluia, para te dar esta grande vitória. Tu vai cantar e cantar na terra. Deus do céu. Aleluia. Eu quero convidar, me dê aqui, Marli, por favor.
Temos aqui neste caderno, eu pedi para a Ivone, ela pegar os nomes dos irmãos, aleluia, os nossos queridos que ficam na live, aleluia, adorando a Jesus, e coloca lá seu pedido de oração, fica confiando, aleluia, que a igreja vai orar, e eu quero convidar essa igreja nesta tarde, aleluia, para fazer uma oração por todos os nossos irmãos, aleluia, que estão adorando a Jesus conosco, através desta live. Eu quero convidar o presbítero Tiago, ele vai vir até aqui, temos aqui alguns nomes, e eu queria pedir ao servo de Deus para estar lendo, e logo após, ele junto com a igreja faz uma oração por todos, aleluia, e logo após, a gente continua de pé, aleluia, e eu vou fazer algo que Jesus mandou. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, bom estarmos aqui na presença de Deus. Vamos orar pela irmã. No caso, vamos estar orando pela irmã Lila Silva, também propósito de oração quanto a receber vitória da parte de Deus. A irmã Benilda também pede oração, Benilda Alves pede para a sua vida. A irmã Janete também está pedindo oração, pede por uma porta de emprego. A irmã Michele pede por oração por sua saúde. Josafá também está pedindo oração por sua irmã que está enferma. Sulamita também pede oração por libertação na vida de Jackson. A irmã Maria também pede oração e já agradece pelo círculo de oração, né? E também por uma cirurgia de sua neta. A irmã Eliana também pede oração por sua saúde. A irmã Jó Lima pede oração pelo lar da sua irmã. A irmã Edna pede oração por uma cura da parte de Deus. Simon também pede oração por sua vida e pela sua família. A irmã Pereira também pede oração por uma causa na justiça. A irmã Carla também pede e já agradece por este círculo de oração. E pede para que o Senhor a ajude, né, e ter comunhão e ajudar na caminhada. A irmã Resilda também pede e agradece um pedido que ela fez a semana passada e Deus já cumpriu e resolveu. Amém? Estaremos orando em nome de Jesus, né, por esses pedidos de oração, não é isso, irmã Fia? Vamos orar. Convido a igreja em pé. E você que está em sua casa também, curve sua cabeça e ore com todos nós aqui, que eu creio que Deus é o Deus que responde oração, Ele responde oração, assim como respondeu a da irmã aqui, que ela está agradecendo, que ela pediu a semana passada e Deus já resolveu. Amém? E Deus, Ele resolve e cumpre a oração de quem está em casa, que colocou aqui, olha, no caderno, e também de quem está aqui, não é? Que muitos que estão aqui vieram necessitados, e eu creio que Deus é fiel e tem gente que está aqui que vai agradecer próxima terça-feira. Senhor nosso Deus, amigo fiel, diante de Ti, Senhor, estamos, porque Tu és o Senhor dos senhores. Tu estás assentado sobre o mais alto e sublime trono. Tu és aquele, Senhor, que tem os olhos como chama de fogo. Nada escapa, Senhor, nada escapa. As Tuas servas e os Teus servos, Senhor, estão pedindo socorro e estão se humilhando a Ti, Senhor, para que o Senhor resolva as suas causas difíceis que o homem não pode resolver, enfermidades que o médico não pode resolver, causas na justiça, Senhor. Pai amado, Te pedimos, Senhor, pelas famílias, homens e mulheres que rogam a Ti, Senhor, suplicando pela sua família, pela sua saúde, por causas na justiça. Tu és o Deus que ouve a oração da Tua igreja, e nessa tarde nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus de resposta. Tu és o Deus que responde a oração da Tua igreja. Senhor, Pai amado, Tu és o Todo-Poderoso, e nós já agradecemos antecipadamente pela Tua resposta, porque Tu és um Deus que faz o que o homem não pode fazer. Senhor Jesus, Te pedimos, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso, e
Tudo está sobre o teu controle, sob o teu controle. Nada foge de tuas mãos. Tudo está patente aos teus olhos, tudo está patente. Tu age como quer, na hora que quer, no momento em que quer. Tudo é teu, a igreja é tua, o povo é teu. Então age, Senhor, na hora certa. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé. Olha, irmão, desde manhã que Jesus colocava no meu coração, a gente já vem orando, já tem alguns dias, já pedimos oração à igreja, mas agora à tarde veio muito forte ao meu coração e eu achei que era da minha mente, mas não é. Glória a Deus, e o Senhor dizia assim para mim, olhe para Benjamim, glória a Deus. E eu olhei e tirei a vista, Jesus disse, olhe, eu olhei. O Senhor disse, você está vendo? Eu disse, estou vendo. E o Senhor disse, este mal quer tomar outra proporção. Tu crê, Willy? Que este mal já quer ir por outro caminho, mas nesta tarde, guarde esta palavra. Nesta tarde, este algo que quer ir, aleluia, por outro caminho, tomar outra proporção, a partir de hoje, Jeová desmancha. Vem aqui, Willy, junto com ele. Vem aqui, olha, irmãos, eu vou fazer tudinho que Jesus está mandando. Não é movimento, não é inovação, é Jesus na terra. Aleluia, o Willy vai dar 7 glórias. Aleluia, e alguém pode dizer assim, mas isso é besteira. É não, deixa Jesus fazer na terra. Enquanto ela vai dando glória, ela vai passando a mão assim no menino. Aleluia, o filho é dela. Jesus sabe trabalhar. Aleluia, Jesus vai fazer uma obra. O mal queria avançar. Se tu estás chorando hoje, tu irias chorar muito mais. Mas através da oração e através da glória, Jeová vai entrar, vai fazer. Jeová vai fazer uma coisa nova. E alguém pode dizer assim, os dias vai passar e eu quero ver.